Olá, meu nome é Bianca Tupinambá, eu sou professora de yoga, meditação, faço mapa astral maia, atendimento de alinhamento energético, tarô, tenho um clube de meditação, faço um monte de coisas legais que eu sou apaixonada para ajudar vocês também a entrarem num ritmo mais tranquilo, mais leve, mais sincrônico, fluido. E assim também eu vou pegando carona nessa prancha aí, surfando junto com vocês. Se você tem interesse em fazer aula de yoga ou participar do clube de meditação ou ter um atendimento personalizado feito comigo, manda uma mensagem para 21 995 91 2050. Você vai falar direto comigo e aí a gente conversa melhor sobre os seus desejos e ideias, tá bom? Vamos lá. Hoje eu vim falar sobre a nossa mente telepática. Aí você vai falar assim, como assim mente telepática? Calma que eu vou explicar. Quando a gente nasce, a gente vem bastante configuradinho com o que deveria ser a nossa mente, a nossa vida ao longo da nossa existência. Mas a verdade é que a sociedade, o trabalho, o dinheiro, a tecnologia, as obrigações vão tirando a gente desse caminho. E aí, eu queria contar para vocês uma experiência que eu tive durante a minha infância inteira e que eu ainda tenho até hoje, que eu achava muito peculiar e depois de um tempo eu até abandonei, deixei de lado, porque eu pensava assim, gente, isso é doideira da minha cabeça, não faz muito sentido. E o que acontecia? Quando eu era bem mais novinha, eu comecei a perceber que alguns dias específicos tinham um cheiro diferente, uma energia diferente. Alguma coisa que eu conseguia perceber que fazia aqueles dias diferentes de todos os outros. E eu vivi isso durante muitos anos. E para mim, eu identificava esses dias como dias que iam acontecer alguma coisa boa. Eu sentia no ar aquela vibração e eu tinha certeza que naquele dia ia acontecer uma coisa boa. E aí, eu vivi com isso durante muitos anos, ainda tenho isso até hoje, mas tudo bem, eu convivi com isso, fui convivendo. E aí, quando eu comecei a estudar o Sincronário da Paz, eu fui percebendo que cada dia tinha uma energia diferente, que cada dia trazia alguma coisa diferente pra gente, né? Uma informação mesmo diferente. Sobre a mudança dos ciclos e a mudança dos períodos do dia, das energias, se eram mais introspectivas, se eram mais para fora, né? E aí, há pouquíssimo tempo, num dia eu estava numa corte de Kins. A corte de Kins é um encontro das pessoas que estudam o Sincronário da Paz, que acontece em todo dia cristal, todo dia do tom cristal da onda encantada. Uma vez a cada 13 dias acontece esse encontro. E aí, esse encontro é um encontro pra gente conversar e falar como foi a nossa onda encantada. A onda encantada é esse período sagrado de 13 dias. E aí, tava chegando a minha vez de falar, e aí eu comecei, sabe assim, foi um estalo. E eu pensei assim, gente, o cheiro dos dias que eu sentia, na verdade, era uma maneira muito sincrônica e particular minha de perceber a energia do dia. Porque eu sempre achei que os meus sentidos, eles, nesse quesito, eles estavam cruzados. Eu não sei se vocês já ouviram falar de pessoas que sentem o gosto das cores ou o cheiro dos tons musicais, sabe? É quando dois sentidos se entrelaçam e fazem uma fusão entre eles. E eu pensava assim, caramba, eu acho que eu tenho isso. Só que aí eu percebi que, na verdade, isso era uma forma da minha mente telepática funcionar e perceber de uma maneira muito peculiar que as energias se renovavam e reciclavam de tanto em tanto tempo. Eu ainda não consegui estudar detalhadamente sobre
que dia era esse, que momento era esse que eu percebi essa transição, porque tem muito pouco tempo que eu percebi isso. O fato é que eu percebi que a nossa mente telepática realmente existe, principalmente num outro evento que aconteceu, em que tivemos várias palestras para assistir sobre o Sincronário da Paz, só que muitas delas eram em inglês e não tinham legendas em português, só em espanhol. E aí, muitas pessoas daqui, né, do Brasil, viram essas palestras em inglês com legenda em espanhol, e pessoas que não têm conhecimento nenhum de inglês nem de espanhol relataram que conseguiram acessar as informações dessas palestras. Por quê? Porque o conhecimento não estava vindo só daqui. O conhecimento estava vindo daqui, do coração. Vibrando telepaticamente, a gente entende por outros caminhos. E o Sincronário da Paz traz pra gente isso, essa informação, esse quantum telepático. Então é por isso que todo mundo que estuda o Sincronário da Paz entra nessa de querer que todo mundo estude o Sincronário da Paz, porque quanto mais pessoas com a telepatia ativada, melhor a gente vai se comunicar entre um e outro, e mais forte a gente vai conseguir transformar a nossa realidade, porque o Sincronário da Paz é um conhecimento de disseminação da paz, o próprio nome já diz. Então é isso, gente. O Sincronário da Paz, ele é uma coisa que foge da nossa consciência cognitiva formal. Então a gente tem que se abrir com o coração, se abrir com os sentidos completos, porque todos nós podemos ter coisinhas assim que a gente acha que é doideira da nossa cabeça, mas na verdade são fatores que mostram que nossos sentidos telepáticos estão ou aflorados ou querendo aflorar, ou então dando pistas que eles existem, tá bom? Esse vídeo de hoje é para falar sobre isso, contar essa historinha que eu achei muito legal. Quando eu tive essa sacada de que eu senti o cheiro do dia, eu nunca vi ninguém falando sobre isso, então eu acho interessante para colocar aqui para vocês também. Se gostaram desse conteúdo, principalmente se vocês têm alguma coisa desse nível que acontece com vocês e que vocês sempre pensaram que era loucura da cabeça de vocês e que só acontecia com vocês, escreve para mim, me conta, que eu vou adorar, porque eu amo essas histórias, tá bom? E aí a gente vai, quem sabe, né? O seu exemplo pode fazer a minha percepção ampliar, assim como isso que eu contei também pode abrir a sua mente para um outro tipo de percepção. Então, se você gostou do vídeo, faz aquilo tudo que você já sabe, curte aqui, me segue no Instagram também, Bianca_Tupinambá, lá eu boto bastante coisa que eu não boto aqui. Um beijo na alma de vocês, em Laquete, eu sou um outro você.